A animação de Chaotic se baseou muito no card game, sendo um programa dividido em exploração de Perim e em partidas com as cartas do jogo. Apesar de muitas mudanças em detalhes do jogo, cartas que só apareceram na animação e muitas habilidades alteradas, muita coisa do material original se conservou. Aqui quem fala é o Rogue, e no vídeo de hoje vou trazer algumas cartas da animação que possuem habilidade idêntica ou muito fiel às cartas do card game. Começando por um equipamento muito presente durante o programa, o visor espectral. No desenho, ele permite enxergar criaturas com invisibilidade, sendo uma arma fundamental contra os Mypidians e contra o Lord Van Blut no episódio 11 da primeira temporada. O visor espectral no card game tem esta mesma função, já que ele torna a criatura imune à invisibilidade, removendo esta habilidade, que também é muito forte no card game. Neste mesmo episódio, em que Van Blut é enfrentado no Dromo pelo Cass, para evitar que o visor espectral cancele a invisibilidade, é jogado o Mildic, Desacorde do Desarme. Um Mildic que tem o poder de destruir um equipamento de batalha. E no card game, ele possui esta mesma função. Ele pode destruir um equipamento e ainda é um Mildic tribal do submundo, podendo ser jogado pelo Van Blut, assim como na animação. Uma criatura marcante nos primeiros episódios, e que também foi representada de forma fiel, foi o Tiani. Ele é um Mypidian que Tom e Peyton encontram em Perim no episódio 15 da primeira temporada. Neste episódio, ele usa uma habilidade em que ele se sacrifica para derrotar um inimigo que estava perseguindo os três, depois de uma breve luta. No mesmo episódio, o Tom enfrenta um jogador de Chaotic no Dromo e decide usar Mypidians, e também usa o efeito do Tiani, sacrificando ele para destruir uma criatura. No TCG de Chaotic, o Tiani possui o efeito de pagar um contador e se sacrificar, causando assim 25 de dano em uma criatura, o que é um dano considerável e pode ser suficiente para destruir uma criatura, da mesma forma que na animação, uma criatura que já tenha lutado, que já tenha sofrido um certo dano. O corcel esqueleto também é um equipamento que está presente na animação desde o começo. Ele era visto e usado apenas como uma montaria que ajudava na movimentação das criaturas durante as lutas e mais nada. Mas no episódio 24 da primeira temporada, na partida do Tom contra o Codemaster Krillin, o primeiro movimento dele é usar esta carta equipada ao Maxor para fazer ele atravessar os lutadores da linha de frente e atacar o Smildon que estava mais atrás. Este é o mesmo efeito que o Corcel Esqueleto tem no card game. Ele concede as habilidades de Range e Swift. Swift permite que ele se mova por um espaço a mais, e Range permite que ele atravesse os espaços ocupados por outras criaturas enquanto se move, podendo fazer esta mesma ação que o Tom fez nessa partida. Uma criatura clássica da animação é a Tacnon. Ela aparece desde o primeiro episódio de Chaotic e continuou aparecendo, mesmo que em uma cor bem diferente da cor original da carta. No episódio 4 da primeira temporada, o Cass estava em um jogo 3 contra 3 de submundo contra outro mundo, e num dado momento, a Tacnon estava com apenas 4 de energia, e o Cass ativa o efeito dela. Sacrificando uma outra criatura, ela recupera energia até ficar com 29. A estabilidade é exatamente a mesma que ela tem no card game. Sacrificando uma criatura do submundo, você cura 25 de dano que ela sofreu. Apesar de no programa a Tacnon ter os elementos fogo e terra, e alguns dos seus status estão bem acima da média, o seu efeito foi mantido na íntegra. Uma carta de local que foi bem representado na animação foi o Tanque de Lava. No episódio 8 da primeira temporada, Clay, o cara chato que sempre provocava a turminha, usava um Magmon equipado com um treco de troca e sempre levava as criaturas do Tom para o tanque de lava. Nesse local, ele ficava muito mais forte e conseguia ganhar as lutas facilmente. A habilidade do treco de troca foi alterada, mas isso já é tema para um outro vídeo. Já o tanque de lava tem realmente uma interação especial com o Magmon no card game. O texto da carta diz que ataques de fogo causam 5 de dano a mais, ataques de ar causam 5 de dano a menos e o Magmon ganha fogo 5, fazendo com que os ataques de fogo que ele jogue
causam 10 de dano adicional. Mesmo que todas as criaturas que joguem ataques de fogo sejam beneficiadas pelo tanque de lava, o Magmon leva vantagem sobre elas, assim como o desenho fez. Nesta mesma partida, o Tom consegue uma reviravolta graças a um local muito bem representado na animação, o Pilar de Ferro. Como o Magmon utilizava o equipamento do treco de troca para mudar o local para o tanque de lava, o Tom deu um jeito de usar o Pilar de Ferro, que é um local onde os equipamentos não funcionam. E assim, o treco de troca deixa de se tornar útil e Magmon não se torna mais invencível. No card game, o efeito deste local é exatamente este. Todos os equipamentos perdem as suas habilidades, tanto os do oponente quanto os do dono da carta. Falando agora de uma carta de ataque bem representada no programa, temos Armageddon. Um dos pontos bem negativos da animação para mim é desenvolver muito pouco as cartas de ataque, com elas raramente sendo relevantes e as suas artes nas cartas nem aparecem. Basicamente é o nome do poder que se grita antes de atacar. Com Armageddon foi um pouco diferente. Houve um episódio inteiro girando em torno desse ataque, que foi o episódio 18 da primeira temporada. Nesse episódio havia um jogador conhecido por ser invencível. Ele tinha um Rotom que usava o Armageddon, um ataque capaz de destruir qualquer criatura sem nenhum tipo de defesa. Esta carta existe realmente no card game desde a primeira coleção, sendo um ataque que causa 10 de dano base e mais 10 de dano para cada elemento que a criatura atacante possui. Na melhor das hipóteses, o ataque causa 50 de dano, o que é um dano suficiente para vencer uma criatura, de uma vez, ou pelo menos deixar ela em maus lençóis. Vale mencionar que a carta física do Rotom não possui nenhum elemento. Sendo então jogado por ele, esse ataque não causa tanto dano assim, causaria apenas os 10 de dano base. Mais um ataque bem desenvolvido na animação foi Incinerador, um ataque que apareceu no episódio 31 da primeira temporada, um episódio em que o Cass estava enfrentando Fireshot, um jogador que usava criaturas de fogo, assim como ele. E durante a partida, ele decide arriscar jogando um ataque que ele viu Kayor usar no mesmo episódio. Esse ataque, que é o Incinerador, causa um dano de fogo tremendo, mas logo após usar, o Kayor se sentiu fraco e foi derrotado facilmente. O ataque Incinerase existe no card game e o seu efeito é que a criatura que jogou ele perde o elemento fogo até o fim do turno, o que justifica porque o Chaos se enfraqueceu após jogar esse ataque, já que ele não tinha mais o seu principal e único elemento para atacar. Nesse mesmo episódio é jogado o Mildic Hino dos Elementos. Fireshot tinha no baralho a Laarina, uma criatura que não tem o elemento fogo, mas ao jogar esse Mildic, ele escolhe dar o elemento fogo para a Laarina, e ela começa a jogar ataques de fogo então. Este realmente é o efeito desse Mildic no card game. Ele pode conceder qualquer elemento que o jogador quiser para a criatura alvo, não apenas o elemento fogo. E é isso, pessoal. Para o vídeo de hoje, são algumas cartas que foram bem representadas na animação, de acordo com o card game. No vídeo de hoje eu trouxe apenas algumas cartas da primeira temporada. Se tiver um retorno positivo, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, vou trazer mais vídeos assim, com cartas bem representadas, cartas totalmente nada a ver da animação para o card game, de outras temporadas e outros episódios também. Então, deixe seu like, comenta, compartilha, e é isso aí, pessoal. Nós somos a Resistência que ainda mantém esse jogo vivo. Se você é novo aqui, se inscreve, conheça o card game se você não conhece, e é isso, pessoal. Até a próxima.